Como bom acadêmico de Direito, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou professor universitário aqui na nossa capital sul-mato-grossense e com a nossa iniciativa do Learning Law, hoje vamos trazer para você um pouquinho da prática forense. Então nesse episódio do Learning Law Prática Forense 1, nós falaremos sobre o quê? Sobre um pouquinho de petição, de como redigir a sua petição, como fazer uma petição inicial, né? Então para isso nós seguiremos o seguinte sumário de hoje, né? Falaremos sobre a impressão do texto, falaremos sobre o papel utilizado, as margens que você deve utilizar na sua petição, a fonte e, por fim, o endereçamento, aí já entrando na petição propriamente dita. Pessoal, impressão do texto. Então você pega as petições de vários advogados, de vários escritórios, inclusive famosos, e você vê que cada um utiliza um tipo de papel diferente para impressão, fontes diferentes, cores diferentes para a fonte, mas pessoal, nós temos que lembrar que a cada petição que você faz, essa petição é endereçada ao juiz. E você tem que lembrar que, na verdade, não importa o formato como ela está escrita, né, o formato do papel, o que importa é o conteúdo e ver se a pessoa entende. Então você tem que fazer uma petição de forma tal que agrade os olhos do leitor. Não adianta você fazer uma petição floreada, né, o máximo de floreio, se você não agrada os olhos do leitor. Então, pessoal, vamos padronizar para deixar mais fácil a leitura. Haja vista que quem vai ler aqui vai julgar, então é melhor que a gente faça uma petição de leitura fácil. Então, para a impressão do texto, você deve utilizar uma tinta preta. Ah, mas a tinta azul é bonita, eu prefiro. Mas, pessoal, lembre que a tinta preta é melhor para a leitura. Tá? Então você vai utilizar tinta preta no papel branco, porque destaca mais as letras e fica de mais fácil compreensão. Imprime na frente e pode imprimir no verso também. Por exemplo, na Justiça Federal há um provimento o qual os órgãos da Justiça Federal, para economizar papel, eles imprimem em frente e verso. Então você também pode fazer isso da mesma forma que os livros são feitos. Né? Na Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, né, só imprime a praxe forense, diz que você só imprime na frente. Mas a Justiça Federal aqui, né, em Mato Grosso, imprime frente e verso, então você escolhe. Pessoal, evitar entre linhas, né, nos parágrafos, espaços muito grandes. Por quê? Porque, como você sabe, a petição ela é um texto técnico. Se você deixa um espaço muito grande entre as linhas, entre um parágrafo e outro, o que acontece? Uma pessoa mal intencionada pode inserir textos nesses pedaços. Então não deixem muito. Por mais que por vezes fique mais estético você deixar um espaço maior entre os parágrafos, mas o que ocorre? Poderá ocorrer o quê? Inserção de palavras ali. E aí o que acontece? Você assinou uma petição ao qual depois foi inserido texto que você não sabia. Então temos que evitar isso. Numeração de página. Não numere as páginas da petição. Por quê? Porque quando essa petição for juntada ao processo, ela será numerada pelo cartorário, no caso dos processos físicos, e nos processos digitais será numerado pelo sistema. Então, se você numerar as páginas da sua petição, pode ocasionar o quê? Ocasionar uma confusão na numeração. Então, não numere as páginas, tá certo? Papel. Como eu falei, o papel tem que ser de cor branca, para facilitar a leitura. Né? E o tamanho? Bom, as correspondências oficiais antigamente utilizavam papel ofício, aquele papel um pouquinho maior. O que acontece hoje? Hoje esse papel ofício não é mais utilizado. A praxe, nós utilizamos o A4. Até porque as capas de processo, elas são do tamanho ofício. Então, se você fizer uma petição com o papel do tamanho ofício, pode varar a página, ou pode até amassar no processo. Então, hoje se utiliza o papel A4. Timbre. O timbre do escritório, você pode colocar um timbre do escritório, não tem problema algum. Mas esse timbre tem que ser um pouco discreto, não faça um timbre. É lógico que a gente utiliza vários timbres bonitos, enfim, né, imagens bacanas ou até logotipos de escritório. Mas, pessoal, não coloquem de forma tal a ocupar muito espaço na página. Por exemplo, o timbre nosso aqui, ó, ele fica no canto esquerdo da página, né, de uma forma discreta. Tudo bem? Então nós temos o timbre, você pode colocar, mas de forma discreta, né, que não ocupe muito a página. Pessoal, margens. Margens, nós temos um problema de margens. Né? Porque há escritórios que usam margens muito grandes e há escritórios que usam margens muito pequenas. Qual o padrão? Não há padrão. Mas nós temos que lembrar que algumas jurisdições, por exemplo, a jurisdição federal, né, o Fórum Federal aqui de Campo Grande, ele tem uma margem mínima esquerda. Por quê? Porque na hora de você autuar aquela petição, ou seja, colocar ela nos autos, você tem que lembrar que ela vai ter que ser dobrada, porque a bailarina é inserida, e aí na hora de dobrar a página pode comer um pedaço da página para leitura.
Então, por exemplo, na Justiça Federal, eles não aceitam uma petição que tenha margem menor do que 3 centímetros do lado esquerdo. E então, para a segurança, utilizem as seguintes margens como sugestão. Né? O lado esquerdo, 3, superior 3 até por causa do timbre, direita 2 e inferior 2. Lembrando sempre, se você for imprimir frente e verso, as margens, tanto esquerda quanto direita, têm que ser iguais, no mínimo 3, para você poder propiciar a dobragem da página com a bailarina, tá certo? Então aqui, ó, no nossa petição aqui do nosso escritório, nós colocamos uma margem em cima de 4, tá? Para caber o timbre. Do lado esquerdo, nós temos 4, do lado direito, 3 e embaixo 3, até para caber aqui o endereço do escritório. Tudo bem? Então, pessoal, utilize essas margens. É interessante utilizar até margens um pouquinho maiores do que 3 para você não ter problema na hora de protocolar a sua petição. Tudo bem? Porque senão ocorre aquelas questões ruins. Você chega para protocolar no protocolo, lá na sessão de protocolo, aí o que acontece? O servidor público acaba não recebendo a sua petição. Por quê? Porque não tem margem 3. Tudo bem? E aí o seu direito, às vezes, acaba se perecendo por causa de um problema formal. Ok? Pessoal, a fonte. A fonte, ela deve ser do tamanho adequado para proporcionar um maior conforto ao leitor. Então é o seguinte, quanto maior as margens, você pode usar fontes maiores. Quanto menor as margens, fontes menores. Então se você utilizar uma fonte, uma margem 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito, você pode utilizar uma fonte 12 que fica de leitura agradável. Ah, mas eu quero usar margens menores, então utilize fontes menores. Lembrando sempre, evite escrever texto lacrado, porque às vezes o que acontece? Você acaba escrevendo um texto lacrado com parágrafos muito grandes e isso prejudica a leitura. Então uma fonte ideal é uma fonte de tamanho 12. Qual o tipo de fonte? A praxe nos diz para usar Arial Times. Né? Aqui no escritório nós utilizamos a Garamond, também é uma fonte muito boa para leitura. Não use, por exemplo, Comic Sans, aquelas fontes muito floreadas, porque dificulta a leitura. Quanto mais simples for a fonte para a leitura, melhor. Por quê? Porque a pessoa que vai ler, ela tem uma leitura rápida e compreende, não precisa voltar várias vezes no texto, porque se confundiu com alguma palavra. Então use fontes simples. Tá? As sugestões que nós colocamos aqui é a Arial, a Times ou a Garamond. Lembrando sempre que é o conforto do leitor que deve ser visado. Tá ok? Agora vamos entrar no endereçamento. Né? Então, já entrando na parte prática mesmo de uma petição, a primeira parte da petição é o endereçamento, que é o quê? Essa invocação para qual juiz ou qual autoridade vai a sua petição. Tudo bem? Então, a primeira coisa é que o endereçamento ele indica a competência do juízo ou a autoridade a qual você vai endereçar. Regras de competência nós vamos estudar mais à frente quando falarmos de processo civil. Mas você deve saber, quando você for redigir a sua petição, que o endereçamento ele indica a competência. Então, se a sua ação é de família, você deve, então, endereçar para a vara de família, fazer o endereçamento para o juiz de família. Tudo bem? Para que o cartório distribuidor saiba para qual vara enviar. Pessoal, você sempre deve utilizar o pronome de tratamento senhor. Tudo bem? Então, quando você vai falar endereçar para um juiz, senhor juiz, para um delegado, senhor delegado. Então, sempre deve utilizar o senhor. Grande dúvida surge se deve utilizar o excelentíssimo ou não. O que ocorre? Nós temos um manual de redação da Presidência da República, né, de redação oficial da Presidência da República, que diz que o pronome excelentíssimo, por extenso, só deve ser utilizado quando você endereçar algo ou para o Presidente da República, ou para o Presidente do Congresso Nacional, ou para o Presidente do STF, que são os chefes dos poderes constituídos. Caso contrário, para qualquer outra autoridade, você só deveria utilizar o pronome senhor. Porém, a praxe forense jurídica diz, e você vê em todas as petições, escrito excelentíssimo senhor juiz. Pessoal, se você for utilizar o excelentíssimo, utilize abreviado. Qual é a abreviatura de excelentíssimo? EXMO. Tá? Então, se for utilizar excelentíssimo, utilize abreviado, porque por extenso, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, é tão somente para o Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional ou o Presidente do STF. Tá ok? Mas e o título de doutor? Doutor é um título acadêmico, pessoal, que deve vir antes
do nome do doutor. Então, se você utiliza doutor juiz, estaria errado. Por quê? Por mais que o juiz tenha o título acadêmico de doutor, ele não precede o cargo do juiz, mas sim o nome. Então, por exemplo, você quer endereçar uma carta a um juiz que é doutor, digamos que seja o nome dele José da Silva, aí você endereçaria a carta assim, ao doutor José da Silva, juiz de direito. Porque o pronome doutor ali, o título acadêmico doutor, ele deve ser precedido do nome da pessoa e não do cargo. Então estaria incorreto você chamar o juiz senhor doutor juiz, porque não é o juiz que é doutor, mas sim a pessoa que exerce aquele cargo de juiz. Tudo bem? Mas a praxe forense, como eu sempre digo, a maioria dos advogados, enfim, escreve lá doutor juiz. Não estaria errado, porém, seguindo o manual de redação da Presidência da República, não seria o correto. Quanto a flexionar masculino ou feminino, juíza ou juiz, só flexione se você tiver certeza que o ocupante daquela vara seja uma mulher. Se você não tem certeza, coloque senhor juiz e não senhora juíza. Só flexione se você tiver certeza que o ocupante daquela vara é uma mulher. Caso contrário, não flexione até para não ocorrer erros. Nome da comarca. Então sempre quando tiver a comarca, você não abrevia o nome da cidade. Tudo bem? Não abrevia o nome da cidade. O nome da cidade deve ser por extenso. Você abrevia e sim tão somente a unidade federativa, ou seja, o estado membro a qual aquela comarca faz parte. E quando você abrevia, você coloca entre parênteses. Tudo bem? Terminando o vocativo que eu estou dizendo é a vocação de enunciação da vara, ou seja, o endereçamento. Você termina com 2 pontos. Tudo bem? Não coloca ponto, ou não deixe branco, coloca com 2 pontos. Perfeito? E o vocativo ele sempre se inicia, ou seja, o endereçamento sempre se inicia na margem do parágrafo e não na margem lateral, tudo bem? Na margem do parágrafo, ok? E você deve deixar ali um espaço de 10 linhas, que é a praxe, para quê? Porque se dependendo do juízo, né, principalmente se os autos forem físicos, ou se você vai despachar com o juiz de plantão, o juiz ele despacha a providência aqui nessa área. Tudo bem? Então deixa um espaço para que a autoridade possa despachar nessa área o cumprimento da sua liminar, por exemplo, que você pedir. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Então, se você vai endereçar, agora um exemplo de endereçamento. Se você vai endereçar sua petição para um juiz da vara de família de Campo Grande, você deve escrever como? Você deve escrever da seguinte maneira. Senhor juiz de direito da vara de família digital da comarca de Campo Grande, MS entre parênteses. Tudo bem? Se você vai endereçar para uma vara criminal, por exemplo, enderece senhor juiz de direito da vara criminal da comarca de Campo Grande, MS. Tudo bem? São exemplos. Tá? Então é assim que deve ser o endereçamento. É claro, pessoal, que dependendo do estilo do advogado, você pode pôr o excelentíssimo, você pode pôr o doutor, não tem problema algum, ninguém vai tirar o seu direito por causa disso. Tá? Mas o que eu estou passando para os senhores é aquilo que está previsto no Manual de Redação da Presidência da República, né? E também numa obra muito interessante que foi escrita pelo Sr. Ildebrando Campestrini e o desembargador Rui Celso Barbosa Florense, nessa obra aqui, Como Redigir uma Petição Inicial, onde esses nossos 2 autores aqui do Estado, eles descrevem justamente como eles acreditam que deve ser uma petição inicial, o formato de uma petição inicial. E é uma obra muito interessante, editada pela editora Saraiva, né, que acredito que seja de leitura obrigatória aí para todos que militam na área da advocacia, para como redigir, né, e tem ideias muito bacanas para como redigir a sua petição inicial. Pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né, do Prática Forense 1, Learning Law. Para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento, pode mandar um e-mail aí para esse que está aparecendo na sua tela, contato@mnpc.adv.br, que nós responderemos o seu e-mail, né, e acataremos aí as suas sugestões para a nossa próxima videoaula. E para você nos ajudar, se você está vendo no Facebook, curta esse vídeo, compartilhe. Se você está vendo no YouTube, curta lá também, né, e se inscreva no nosso canal, que semanalmente nós estamos postando novas ideias e novas aulas para vocês. Pessoal, eu agradeço e até a próxima.